Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar na Rádio e TV Fraternal. É sempre com uma grande alegria, com muita honra que estamos aqui para essa prática. Nós, diante de vocês que também nos ouvem e provavelmente vão estar nos fazendo o Evangelho conosco. Então, para essa prática, já sugerimos que vocês abram o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, itens 1 e 2, que será o que discorreremos aqui. O capítulo 22, não separar o que Deus juntou. Itens 1 e 2, que teriam mais 2 itens, né? Nós vamos reduzir um pouquinho aqui a leitura, é o que trata da indissolubilidade do casamento. Aquele que não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo e estiver nos acompanhando no YouTube, o texto fica logo abaixo do vídeo e você pode ir lá no mais que tem logo abaixo e ler, ter acesso a todo o texto, tá? Uma lembrança que sempre fazemos logo no início do nosso Evangelho é com relação à página, né, ao site da Fraternal, que é rico em conteúdos, diariamente sendo colocados novos conteúdos. Então, nos compete aqui pedir a vocês que visitem, que vejam os conteúdos. Se for, agradável a vocês, divulguem a familiares, amigos, porque é um conteúdo preparado com carinho. São programas, textos, mensagens que tocam fundo ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso dia a dia. Então, certamente, não só nós, mas alguém dentro do seu círculo de amigos, de convíveres, pode estar precisando disso. Então, nos ajude nessa divulgação. Uma sugestão que sempre fazemos é de que seja colocado, durante o Evangelho, um jarro ou um copo com água para que ela seja fluidificada. A água fluidificada ao ser fluidificada, receberá aquilo de que você necessita nesse momento de sua vida. Então, os nossos amigos espirituais, nossos benfeitores que sempre nos acompanham, todos aqueles envolvidos com o Evangelho vão estar ali, fazendo o Evangelho conosco e nos deixando ali esse presente da água fluidificada. Então, segue esse conselho. Uma outra lembrança que fazemos aqui é que nós temos agora um caderno de intenções que fica aqui sobre a mesa, né? A gente até, às vezes, carinhosamente chama de caderno azul, pela capa ser azul, né? Onde colocamos os nomes de pessoas que nos são enviados, né? Pelos vários meios onde você localiza a Fraternal. Por WhatsApp, na página da Fraternal e em todas as redes sociais em que você encontre a Rádio e TV Fraternal. Você pode entrar em contato conosco, nos dar esses nomes e, claro, indispensável ser vocês conosco fazendo o Evangelho e mentalizando essas pessoas que tenham alguma necessidade. Seja uma necessidade de saúde, seja uma necessidade de um apoio espiritual, né? A intenção do caderno de intenções e vibrações é que essas pessoas recebam aquilo de que necessitem nesse momento. Então, é só entrar em contato conosco e deixar esses nomes. Hoje estou aqui acompanhada pelo Ricardo e pela Márcia, que estarão aqui desenvolvendo o assunto comigo, sou a Kátia, para que a gente tente levar um pouquinho mais de entendimento das lições do Mestre Jesus. Então, dando prosseguimento e início a esse Evangelho de hoje, eu vou pedir a Márcia para fazer a prece inicial para nós. Sim, claro. Por favor, Márcia. Então, mais uma vez, nós vamos já agradecendo mais essa oportunidade, elevando o nosso pensamento até Deus, a Maria e toda a legião do Evangelho, acalmando o nosso coração das tribulações do dia, do momento, para que nós podemos mais uma vez nos conectarmos com toda a legião do Evangelho.
Agradecemos imensamente. Pedimos para que nós sejamos abençoados e iluminados. Que esse Evangelho seja mais um momento, uma oportunidade para aprendermos, para nosso aprendizado, e que possamos assim, mais uma vez, ler e estudar as lições de Deus e podermos aprender para que possamos melhorar, principalmente a cada um de nós, cada vez mais, todos os dias. Pedimos para que esse Evangelho seja iluminado, que onde ele estiver, aonde ele for acessado, passado, seja qualquer pessoa que estiver em qualquer momento conectada com ele, que ela possa encontrar aquilo que mais procura, que possa ser um momento de paz, de amor, de sabedoria, de fluidez em saúde, em tranquilidade. Pedimos que seja um momento de luz e de paz. Que nós possamos em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer lugar, levarmos um pouco de paz, de amor a este planeta, a este orbe que tanto necessita desse momento de tranquilidade, com tantas guerras, com tantas pessoas passando tantas necessidades, que podemos pedir que a Deus ilumine e abençoe a todos, principalmente aos dirigentes dos nossos países que possam em algum momento breve chegar num acordo e que a paz possa ser restabelecida. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos um melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à leitura, capítulo 22, não separar o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Item 1. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles: pois que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Item 2. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país
e em certa época torna-se adultério no outro país e no outro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Bom, a gente vai se limitar nesses 2 itens, mas existe o 3 e o 4 que também são interessantes de continuar essa leitura, que talvez façamos num outro momento. É um tema que nós mesmos aqui comentamos antes do início, que é um tema controverso, porque ele logo no seu título já fala em indissolubilidade. E sabemos que atualmente é muito comum a dissolução de uma união, né? Então há de que se considerar a época em que tudo isso foi escrito, né? Então, Evangelho de Mateus, né, feito à época do Cristo, então lá as pessoas eram todas muito rudes e elas precisavam de leis rígidas para regularem ali os seus relacionamentos, né? Mas é claro que houve toda uma evolução moral na humanidade, nos países, né, nas relações. A gente não pode se restringir a pensar só no casamento em si, e pensar em toda a circunstância que cerca essa união aí de 2 famílias, né? Então a gente pode dizer que o casamento não é só o casamento do homem com a mulher, e sim o casamento entre suas famílias. Então, que vai gerar muitas relações interpessoais entre muitas pessoas, né? Então, mas pensando aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, eu até vou ler esse trechinho, se me permitirem, onde fala algo interessante com relação ao Evangelho em si. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas mesmo parecem absurdas, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda melhor se conhecerá mais tarde. Então, a gente tem que, dentro do Espiritismo, perceber que tudo tem uma melhor explicação. E Kardec veio nos trazer essa melhor explicação. Esse capítulo 22, ele é bem inusitado, vamos dizer assim, dentro do contexto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é o único que não contém as instruções dos espíritos. Ele foi feito diretamente por Kardec, dada a sua inspiração pelos espíritos amigos que ali o ajudaram nessa elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele se limita a 2 itens, a indissolubilidade do casamento e o item seguinte, o divórcio. Então, são situações que se deve estudar muito, né? O que seria o casamento? O casamento é a união de 2 pessoas com interesses em comum, mas, teoricamente, regido pelo amor. Então, o casamento regido pelo amor, ele é duradouro, né? Ele tende a ter uma duração de uma vida inteira. Mas, em muitas épocas, o que se viu foram casamentos sendo feitos por outros interesses. Interesses financeiros, econômicos, né? De famílias querendo unir suas fortunas, interesses de países que uniam ali seus príncipes e princesas, que se tornariam reis e rainhas, unindo reinos. Então, a tendência daquele casamento que não foi feito dentro do amor de 2 pessoas é de não ter uma evolução, talvez, adequada, né? Então, há que se ver toda essa circunstância dentro do casamento. Mas, nessa leitura que nós fizemos, a gente já vê que desde Moisés já existia a possibilidade de
encerrar essa união, né? Encerrar esse casamento. E com a passagem dos tempos, também vemos que cada vez mais se fez essa permissão de dissolução do casamento. Aqui no Brasil mesmo, hoje em dia, temos o divórcio, mas até 1977 não havia. Havia o famoso desquite, que era só uma separação de corpos, não uma separação de fato da lei, né? Então, tem muito assunto aqui, gente, muito assunto dentro dessa indissolubilidade, né? Um outro item que eu vou jogar aqui e abrir para os meus amigos também comentarem, em uma dos materiais que eu estava verificando para a gente fazer essa condução, é que, segundo João, Deus é amor. Então, aquela famosa frase, né, muito conhecida, que Deus uniu, o homem não separe, na realidade a gente precisa fazer uma pequena correção nela. É que o que o amor uniu, o homem não separe. Então, se houver amor, a indissolubilidade tende a acontecer. E vamos lá. O que acham vocês? Vai lá, garotinho. Pode começar, eu deixo. Eu vejo a questão do evangelho, no caso dos textos, daquilo que nos é passado. E o evangelho ele se torna muito importante porque ele contempla tudo, né? Ele coloca para a gente uma diversidade de situações das nossas vidas. Ele nos coloca, nos situa, né? Dentro daquilo que dos porquê que nós estamos aqui, porquê que nós passamos por aquilo que nós estamos passando. E o Evangelho, ele vem nos esclarecer. Só que, como a Kátia mesmo falou, isso aqui foi escrito através lá do Evangelho de Mateus, então foi numa época que, sabe, e é muito pretérita, que não existia... O linguajar que nós temos hoje é muito mais, não vou falar que ele é mais evoluído, mas ele é muito mais simples, né, do que aquilo que se utilizava na época. Então, e o Evangelho mesmo nos coloca, né, que nós somos muito pobres de palavras para poder explicar as leis de Deus. Então, são colocadas muitas vezes, as palavras têm várias formas de se interpretar. Então, essa questão da indissolubilidade, ou essa proibição de se terminar ou colocar termo numa relação, num casamento, tá? Mesmo porque eu encaro que o casamento, na realidade, ele está dentro das leis do homem. As pessoas não precisam assinar papéis para poder viver conjugalmente, ou viver bem, ou viver em harmonia, ou viver a lei do amor. Elas não precisam estar se comprometendo, tá? Por escrito. Elas têm sim que cumprir tudo aquilo que a lei do homem diz que deve ser cumprido, respeito, companheirismo, tal, todas aquelas regrinhas, sabe? Você não precisa de ter nada assinado para que você faça isso acontecer. E eu também acho ou melhor, eu penso também que nós não iniciamos a nossa trajetória nesta vida presente. E nós já sabemos, por tudo aquilo que já nos aconteceu, então todas as situações pelas quais nós passamos, e toda vez nós escutamos aquela frase que tudo passará, tá? Então eu também encaro também que uma relação entre homem e mulher, ou não necessariamente homem e mulher, ou união de pessoas, eu também encaro que muitas das vezes são compromissos
que não terminaram ou que foram interrompidos e que muitas vezes nós trazemos esse compromisso para se colocar um termo correto para ele. Quantas pessoas se casam, se separam e vivem bem, vivem em harmonia? Então, nós iríamos proibir que essas pessoas fossem felizes? Não. Então, eu encaro muito essa questão de que não é o que Deus uniu, o homem não separa, né? É justamente aquilo que você colocou. O que o amor uniu, o homem realmente não separa. Mas não separa o quê? Se nós formos falar que o homem não separa, nós estamos falando em termos apenas de leis, né? Não estamos falando, não necessariamente. São feitas pelos homens, é pela interpretação do homem. E que são mutáveis, né? E cada um interpreta de uma maneira, como ele mesmo coloca no texto, que em outros países, cada um tem porque interpreta a lei de acordo com aquilo que quem está lhe comandando acha que tem que ser, então faz a lei para aquilo e pronto. A lei do homem, né? É a lei do homem, então não é a lei de Deus. Então nós não podemos colocar tudo na conta, né, do Pai. Nós temos sim que cumprir a nossa parte. Se nós fizermos, pelo menos, nos orientarmos da forma de agir, de acordo com aquilo que nos é passado pelos ensinamentos dos nossos irmãos e pelo Espiritismo, com certeza a vida se torna mais simples e a gente fica com menos, como eu posso dizer, aquela coisa de receio, né? Nossa, eu estou pecando, né? Menos peso. Aí eu não posso me dissolver do meu casamento, eu tenho que aguentar isso daqui. Mas o que adianta você suportar sendo infeliz e fazendo a outra pessoa infeliz? Então, o que nós estamos fazendo para nós e para o outro? Isso aí está totalmente contra a lei da caridade para conosco e para com aquelas pessoas que estão próximas da gente. Isso, entendendo às vezes até os filhos, né? Então, um pouquinho de cada um é mais ou menos isso que eu também entendo e acredito. Como a gente disse, o que eu entendi assim, quando essa união é feita dentro do amor, porque o que o amor é? O amor é calmo, é paciente, é compreensivo, ele perdoa, ele ajuda a transformar as situações. Então, quando o casamento, ele está, eu não digo nem quando ele é feito dentro do amor, quando o amor nasce nesse relacionamento, ele passa a fazer com que esse casamento, que essa união, siga isso, né? Na lei do respeito, do amor, do entendimento, da caridade de um com o outro. Só que, como o Ricardo mesmo disse, é o que eu entendo, nós, enquanto estamos aqui, somos seres e mudamos. Né? Hoje, você aos 20 anos, você tem um determinado pensamento, aos 40, você passou por uma vida e tem outro. 60 vai ter outro. E aos 60 vai ter outro. Então, necessariamente, não a mesma pessoa que você encontrou aos 20, ela vai te acompanhar nesse pensamento, nessa maneira de pensar e de agir pelo resto da vida. Se for assim, perfeito, ótimo. Se não for, como o Ricardo disse, é muito mais saudável você se separar e manter o respeito, porque aí o amor continua a existir. Eu não caminho na mesma casa, mas eu posso caminhar na mesma vida, né? Tendo respeito, acompanhando, tendo uma amizade, um carinho que você vai ajudar a outra pessoa a caminhar também, tendo respeito. E principalmente, que nem a gente disse, porque não se separar e tornar essa situação muito pior, com brigas, com ofensas, com desavenças, com agressividades, e muitas vezes quando existem, inclusive, os filhos dentro desse lar. Então, ao invés de o pecado cair no não separar, vai cair numa situação que você vai complicar muito mais. Então, você ter um entendimento disso é fundamental, né? Você acabar entendendo, como ele diz aqui, que não é, eu acredito que não é a indissolubilidade do casamento, da separação de um papel, como você disse.
a separação de duas pessoas ou de uma família que consegue manter o respeito um pelo outro, né? Não agregar as ofensas e não partirmos para uma situação muito pior, quer dizer, você não se separa porque é pecado, mas acaba pecando em uma situação muito maior de uma vivência diferente. Então, entender isso e respeitar isso, que é o que eu acho que ele disse, né? Você se casar, quando ele passa aqui no texto da fornicação e se casar com uma outra, eu acho que é bem isso que ele quer dizer. O adultério está naquilo que você carrega no seu coração, como você falou. Não vamos separar porque a separação é pecado. Mas trair, maltratar, ofender, estando dentro do mesmo lar, acaba sendo muitas vezes, 10 vezes pior. Você se livra de um pecado para acumular vários outros. Exatamente, você acumula vários outros, né? Quer dizer, o respeito e o amor tem que prevalecer sempre. Você deixar a outra pessoa e respeitar ela nesse sentido, acho que aí prevalece sim a lei do amor que Deus tanto quer que a gente siga, né? Sim, né? E melhor não duas pessoas não estarem em sofrimento, mas que duas pessoas tenham a possibilidade de viver com mais equilíbrio, mais calma, com mais felicidade. Mais felicidade. Né? Quantas vezes você vê as pessoas se separam, mas continuam sendo amigas, cada um constitui novos lares, que é muito comum a gente ver hoje, cada um um novo lar com uma nova família, e, ao mesmo tempo, mantendo uma convivência respeitável, de carinho, de amor e de amizade, que vai ser muito melhor para todo mundo. Né? Acho que o item, ele tem esse título, mas é o título onde tinha que ter uma interrogação no final, né? A gente está aqui conversando sobre a dissolubilidade do casamento, não sobre sua indissolubilidade. Exatamente. Né? Ninguém é fadado ao sofrimento eterno dentro de um relacionamento, de uma relação, né? Gente, aqui, como eu disse, é um tema controverso, muitas outras opiniões poderiam ser acrescidas. Dê a sua, né? No YouTube é possível você comentar, comente, traga-nos a sua sugestão, a sua dúvida, o seu comentário. É importante estar aberto ali a sua participação. E agora, dando prosseguimento ao nosso evangelho de hoje, eu vou pedir ao Ricardo para fazer a nossa prece final e as vibrações. Então vamos aproveitando esse clima, aproveitando este ambiente que se forma, ou que se formou, a partir do momento em que nos reunimos para falar dos ensinamentos do nosso Mestre, acompanhado de toda esta equipe bendita de benfeitores espirituais, a equipe do Evangelho no Lar, e envolvidos, protegidos pelo amor de nosso Mestre Jesus, pois onde um ou dois estivessem presentes em seu nome, ele estará sempre como ele sempre nos passa. Então, com a presença do Mestre, nós vamos agradecer a oportunidade que estamos recebendo de poder repensar nossas dificuldades, repensar nosso momento. E vamos buscar forças para nos tornarmos seres melhores, mais compreensivos, mais indulgentes, capazes de olhar para o lado e ver a felicidade, desejar a felicidade daquele mais próximos a nós. Nós te pedimos, Jesus, que nos ampare e nos proteja, que nos ilumine. Que ilumine nossas relações, nossas famílias.
para que haja sempre o compromisso do respeito, do amor, da união, do companheirismo, da busca incessante pela paz. Te pedimos, Jesus, também por aqueles necessitados e aqueles que nesse momento mentalizamos, para que também possam ser atingidos por teu amor, por tua proteção. Que o bálsamo bendito chegue a cada um, que possa dar-lhes de tudo aquilo necessário, para que possam se reerguer, para que possam se reencontrar, que possam retomar suas vidas, sua caminhada. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mãe Maria. Obrigado, benfeitores queridos, nossos queridos anjos protetores, amigos espirituais, sempre conosco. Obrigado, Deus, Pai da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, chegamos ao término de mais um Evangelho na Rádio TV Fraternal. Sempre um pouco mais leves, com o coração aquecido pelas palavras aqui ditas, aquecidos pela presença dos nossos amigos benfeitores e pela sua presença aqui conosco. Aguardamos recebê-los na próxima semana e todos tenham uma semana abençoada, na paz de Deus e de Jesus e de Mãe Maria. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.